stuff makes any sense. We're hooked again. The point of no return. See how the buildings burn, light up the night. Such a pretty sight. Adrenaline keeps me in the game. Adrenaline, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extremes, it takes adrenaline. Sail through an empty night. It's only you and I who understand. There is no place. Pessoal, Romulo Jogaib. Meus amigos, vim aqui através desse vídeo, depois da notícia de óbito que está circulando aí na internet, sobre um jovem de 20 anos de idade que morreu por conta de uso de algumas substâncias, tipicamente, que nós conhecemos no nosso meio como anabolizantes, tá? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que eu não conheço esse jovem, não sei o que ele estava usando, eu apenas interpretei o relato de uma matéria que chegou até mim. E o que eu queria dizer com isso? Em primeiro lugar, tá? Eu sou médico, eu em momento nenhum vou incentivar uma pessoa a fazer uso de nenhuma substância farmacológica sem o devido acompanhamento profissional, tá? Que fique bem claro isso. Número 2, meu objetivo aqui com isso, com esse vídeo, é só evitar que as pessoas que estão vendo isso aqui cometam grandes loucuras, cometam cagadas, que eu sei que muita gente aqui que está assistindo esse vídeo faz uso de esteroides anabolizantes, faz uso de recursos farmacológicos por conta própria. Por quê? Porque nenhum médico vai orientar você a usar diurético para emagrecimento. Nenhum médico vai orientar você o uso de simpático-miméticos para emagrecimento. Nenhum médico vai orientar você um uso suprafisiológico no uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular. Sendo assim, o que me resta como objetivo aqui nesse vídeo? Alertar as pessoas que estão vendo, que estão assistindo, para que elas, mesmo que ainda que decidam fazer uso dessas substâncias sem nenhum acompanhamento profissional, eu acredito que nós, profissionais da área da saúde, temos o dever e a obrigação de educar essas pessoas de modo a que elas com essas informações tirem a melhor das conclusões possíveis e possam diminuir os possíveis danos com aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela escolhe fazer para o corpo dela. E como alguns já sabem aqui nesse canal, a maioria dos meus pacientes hoje, eles são pacientes que vivem em TRT. E por trabalhar com pacientes que vivem em TRT e usar a testosterona, nós médicos que trabalhamos com isso, nós sabemos o que encontrar, sabemos as alterações que devemos encontrar nesses pacientes, sabemos lidar com as alterações possíveis que podem acontecer nesse paciente. Somado a isso, eu também trabalho com pacientes que são usuários de esteroides anabolizantes em doses, em títulos suprafisiológicos, com fins de ganho de massa muscular. Isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão do paciente. E ele vem me procurar para receber acompanhamento, orientação e um direcionamento para melhor cuidado da sua saúde. E qual é o meu objetivo desse vídeo aqui hoje? Em primeiro lugar, não é fazer apologia a droga nenhuma em detrimento a outra, tá? Em segundo lugar, eu quero alertar a vocês que uma substância que é muito perigosa, uma classe de substâncias que é muito perigosa e que ninguém fala, são os simpático-miméticos. O que são drogas simpático-miméticas? Drogas simpático-miméticas são drogas que vão estimular o sistema nervoso simpático. E esse sistema nervoso simpático no nosso organismo, ele vai ser responsável por dar um tônus adrenérgico na nossa frequência cardíaca, na nossa circulação sanguínea,
E com isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aumento da pressão arterial, aumento do número de batimentos cardíacos, a gente chama isso de frequência cardíaca, deixando esse paciente taquicárdico. E o que seria taquicardia? A gente sabe que uma frequência cardíaca de repouso normal, ela varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quanto mais treinado, mais saudável é aquele coração, esse coração tende a um tônus mais parasimpático, um tônus mais baixo, mais próximo de 60. Atletas de exercícios de endurance, exercícios aeróbicos, eles tendem a ter a frequência basal mais baixa, e isso a gente chama de bradicardia sinusal. É uma evidência de que aquele coração está treinado. E qual a relação disso com as drogas simpático-miméticas? Meus amigos, drogas simpático-miméticas, elas vão emagrecer a pessoa. Por quê? Porque toda contração muscular, seja ela do teu músculo esquelético ou do seu músculo cardíaco, ela vai exigir um negocinho chamado ATP, vai exigir energia. E quando uma pessoa usa uma droga simpático-mimética, como eu falei aqui, ela vai aumentar a frequência cardíaca e ela vai aumentar a pressão sanguínea. E com isso, se, por exemplo, um coração normal, ele bate 25 mil vezes num dia, sei lá, estou estimando aqui, uma pessoa que usa simpático-mimético, ela pode chegar a bater o dobro, 50 mil. E batendo o dobro, ela vai ter o quê? Termogênese, ela vai ter um efeito térmico e com isso queimar mais calorias e com a contração do músculo cardíaco queimar mais calorias, entrando mais facilmente em déficit calórico. Só que isso não se sustenta, tá? A pessoa não consegue fazer isso continuadamente, repetidamente, tendo sempre esse benefício. E quais são os típicos efeitos colaterais? Tremores, sudorese, palpitações, tá? E, enfim, voltando aqui à questão da taquicardia, da bradicardia. Então, a gente sabe que uma frequência normal varia de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Uma pessoa com tônus mais basal, mais parasimpático, ela tende a vir para 60 ou até menos que isso. Atletas, tem um enfermeiro que trabalha comigo, até mandar um abraço para ele, o Rafael. Ele é um atleta de triatlon, a frequência cardíaca dele de repouso é 48, 40 e pouco. Esse camarada, quando dorme, a frequência cardíaca chega a 30, 30 e pouco, que é absurdo para a gente, pessoas normais. A minha frequência cardíaca, por exemplo, é 55, 51. E assim, à medida que você vai ganhando massa muscular, isso vai aumentando também. Mas voltando aqui, e quando essa pessoa usa essas substâncias simpático-miméticas, a tendência é ela fazer uma taquicardia, ou seja, fazer uma frequência cardíaca acima de 100. E qual é o problema disso? O problema é que o nosso coração, ele manda sangue para todas as células do nosso corpo. Manda sangue para todas as células até a pontinha do dedão do pé. E esse processo ocorre no que a gente chama de sístole. Sístole nada mais é do que a contração da câmara ventricular. E essa câmara ventricular, que é a parte mais carnosa do coração, a parte mais musculosa do coração, é a parte onde vai, através da sístole, a contração desse ventrículo, emitir pela principal artéria que sai dele, que é a artéria aorta, sangue para todas as células e distribuir sangue para todas as células do nosso organismo. O que acontece é que o primeiro ramo que sai dessa aorta, a primeira ramificação dessa artéria aorta, ela vai nutrir quem? O principal órgão, um dos principais órgãos, que seria o que? O próprio coração humano. E a gente chama isso de miocárdio. Então, esse primeiro ramo da artéria aorta, que é a artéria coronária, ela vai nutrir o miocárdio. E o que acontece? Em que momento que existe a nutrição do miocárdio? Em que momento é que o sangue ele vai chegar para o próprio coração, para nutrir o próprio coração? Vai ser no momento de relaxamento. A gente chama isso de diástole. Então, à medida que o coração contrai, ele manda sangue para todas as células do corpo. À medida que ele relaxa, ele enche as coronárias de sangue e nutre o próprio coração.
Então, se você conseguiu entender isso, você entende que o momento de relaxamento do coração ou a fase de enchimento da câmara ventricular é o momento em que tem a nutrição do próprio coração. E quando uma pessoa usa uma droga simpática ou mimética, esse coração está assim, esse tempo de nutrição do próprio miocárdio, ele é reduzido. E aí a pessoa tem dor no peito, a pessoa percebe a palpitação, sensação de galope no peito, porque o próprio coração não está sendo nutrido. É uma questão de demanda e oferta. E aí, com isso, a pessoa vai para uma emergência com dor no peito, palpitação, por conta do uso de substâncias simpático-miméticas. E isso pode sim, por uma questão de demanda e oferta, gerar um infarto agudo do miocárdio. Isso pode gerar uma arritmia cardíaca, ou seja, a estimulação do coração ela fica tão acelerada que entra em descompasso e com isso pode gerar uma arritmia cardíaca. Além disso, essas drogas simpático-miméticas, drogas beta-agonistas, elas têm efeitos colaterais nos eletrólitos humanos, no nível de sódio, no nível de potássio, e um nível alto de potássio ou um nível baixo, a gente chama isso de hipercalemia ou hipocalemia, ele também gera arritmia. E um coração que bate de forma arrítmica, o que acontece? Ele não manda sangue apropriadamente para os tecidos humanos, a pessoa tem uma síncope, ela cai dura no chão e ela pode sim morrer por causa disso. Então, isso quando a gente fala em medicina, é um desfecho agudo, é um desfecho de uma hora para outra. É diferente de doenças crônicas. O que está muito bem documentado sobre os esteroides anabolizantes é que eles, em dosagens suprafisiológicas, eles podem, sim, ao longo do tempo, por efeito crônico, promover também lesão endotelial, entupimento de vaso e formação de placa de ateroma, né? A artéria coronária, o endotélio que envolve essa artéria, é uma parede de células. E essa parede de células, quando sofrendo continuadamente lesão endotelial, ela vai se estreitando a luz dela, a passagem de fluxo sanguíneo, até que pode se formar um trombo, e esse trombo e essa parede inflamada formando um trombo pode gerar um entupimento e gerar um infarto agudo também. Só que os efeitos do esteroide anabolizante, muito bem documentados, eles são conhecidos a longo prazo. Então, é muito mais propício, né, muito mais propenso uma pessoa como essa ter um desfecho agudo, tá, com uma substância simpático-mimética. Um abraço a todos. Beleza, até a próxima. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até mais.